Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, Direito dos Trabalhadores. Vamos falar um pouquinho dos direitos dos trabalhadores registrados pela CLT, dos estatutários, dos autônomos. Será que quem é autônomo pode também ter benefícios? Pode aí pedir aposentadoria? Legalização também de algumas profissões é tema aqui. E os sindicatos, será que estão atuando bem para auxiliar o trabalhador na busca pelos direitos? Então é o que a gente vai descobrir no programa de hoje, neste debate que a gente abre agora com o Dr. Laércio Sandes, vereador do PMN. Olá, vereador, obrigado por ter vindo hoje ao Câmara em Pauta. Olá, agradeço a presença, é um prazer estar aqui para discutir sobre esse assunto que é muito relevante para a nossa cidade, nosso país. Também com a gente o auditor fiscal do trabalho, Dr. Sérgio Aoki. Olá, doutor, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Olá, eu que agradeço o convite da Câmara para estar aqui nesse programa. Espero que todos tenham um bom programa. Com certeza, o debate de ideias vai aqui prevalecer, tenho certeza. E também com a gente o vice-presidente da Força Sindical Estadual, Josinaldo José de Barros. Olá, Josinaldo, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, obrigado pelo convite. Eu agradeço esse convite porque eu acho que o debate é importante para todos trabalhadores, todos os guarulhenses, fazer parte desse debate aqui também. Principalmente para você que assiste ao Câmara em Pauta, se mata de trabalhar para lá no final do mês conseguir o seu salário suado. Então você tem que prestar bastante atenção no programa de hoje. Aproveite e participe com a gente. Mande seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver debatidos no nosso programa. Elogie, critique, opine. O programa é feito para você e a gente gostaria que você interagisse com a gente cada vez mais. Dr. Laércio, hoje o trabalhador com carteira assinada pela CLT é o mais comum no país ainda, né? Com toda certeza, eu acho que a gama maior de, vamos dizer assim, de contribuintes para o sistema de regime previdenciário, que é o INSS, nosso regime geral, é via carteira profissional assinada, que é o vínculo pela CLT. E o senhor que é fiscal, doutor Sérgio, esses trabalhadores registrados pela CLT têm tido seus direitos cumpridos? A gente vai falar, claro, aprofundar os direitos, mas têm tido seus direitos cumpridos? Olha, para ser sincero, em primeiro lugar, o que existe no Brasil é uma grande quantidade de trabalhadores informais. Então, apesar de existir uma consolidação das leis do trabalho, que desde 1943 regulamenta o trabalho em carteira, empregado, né? Que, na verdade, existem existe o genérico, que é o trabalho, e existe o específico, que é o empregado. O empregado é o não eventual subordinado, que recebe ordens. Esse é o empregado seletista. E ele, esse empregado, o trabalhador, nosso trabalhador brasileiro do dia a dia, ele vem sofrendo de muitos problemas, né? A gente encontra na fiscalização, tanto aqui em Guarulhos quanto no resto do Brasil. Eu tive oportunidade de também fiscalizar outras regiões do Brasil, e o que eu tenho visto é que ainda o trabalhador, ele ainda é muito prejudicado nessa relação. Quer dizer, no fim, ele que se mata de trabalhar e acaba ainda se dando mal, né? Exatamente. Nessa toda. O que acontece em muitos casos é do trabalhador despender lá do seu trabalho e muitas vezes não receber o salário, ou receber de forma incorreta, ou no final do seu contrato não receber os seus direitos, ou quer se expondo a riscos, né? Existem uma quantidade de acidentes do trabalho muito grande no Brasil. Isso é um grandíssimo problema, um problema enorme, né? São problemas que a Auditoria Fiscal do Trabalho tem enfrentado com muitas dificuldades, né? Nós temos um corpo de fiscais muito pequeno, recursos poucos também, mas é uma batalha do dia a dia, né? Nós estamos do lado do trabalhador e tentando melhorar as condições, ainda que de forma ainda muito tímida, por conta dos nossos recursos, mas a gente ainda tem tido esse compromisso com o trabalhador, né? De tentar
tentar melhorar a situação deles, né? E aqui a gente vai tentar fazer um pouco esse papel e ajudar você a buscar os seus direitos, principalmente. Para melhorar a situação do trabalhador, é muito importante a atuação dos sindicatos, né, Josinaldo? Os sindicatos hoje estão bastante atuantes, conseguem brigar mesmo pelos direitos dos trabalhadores aqui no estado de São Paulo? Olha, eu acho que isso é muito específico do perfil de cada categoria. A gente sabe que tem algumas categorias que elas têm por histórico de luta, de buscar, de reivindicar, de conquistar, de mobilizar as suas bases e tem mais facilidade nas negociações com o apoio da sua base. Agora, ainda é muito pequena a ação da maioria dos sindicatos, né? Eu sou sindicalista, mas reconheço isso. Os sindicatos precisam não só atuar e buscar melhoria para as suas bases, para os seus trabalhadores, mas também levar o conhecimento ao trabalhador, para que o trabalhador se conscientize dos seus direitos e busquem essa cobrança junto às empresas e nos seus locais de trabalho. O doutor Sérgio estava falando aqui da carência de auditores do fiscal do trabalho dentro do Ministério. Nós tivemos, há um mês atrás, uma audiência com o ministro Manoel Dias, ministro do Trabalho, justamente reivindicando para a região de Guarulhos, que Guarulhos e região, se eu não me engano agora, 14 cidades que compõem aqui a responsabilidade do AuTT das cidades, que Guarulhos e região, 14 cidades têm, na região, acho que 10 fiscais, se eu não me engano agora. 2 está afastado por problema de saúde e tem 8 fiscal, auditor do trabalho nessa região, né? O doutor Sérgio tem o número certinho, né, doutor? Pode passar. Atualmente nós estamos com 13 fiscais, 13 auditores fiscais, 2 realmente afastados, né? E o pessoal também trabalhando internamente, que seria o chefe de fiscalização, quem trabalha com multas e recursos. Então, fiscais de rua... 9 para o trabalho externo, é isso? Fiscais de rua que vão nas empresas e autuam as empresas, regularizam o salário e as condições de trabalho, são 9. 9 para não só o município de Guarulhos, como também para outros municípios, Mairiporã, Arujá, Santa Isabel e todo o Alto Tietê, que seria Ferraz, Poá, Mogi, Suzano, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim. Segundo dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para a nossa região, a OIT usa um cálculo utilizando a população economicamente ativa, que é a PEA. Então, de acordo com a PEA da região, aqui de Guarulhos e do Alto Tietê, nós teríamos que ter 69 fiscais na rua. Essa seria a quantidade considerada razoável. Está faltando só 60. Só 60, exatamente. Isso é uma quantidade razoável, né? Que seria a quantidade mínima de fiscais que a OIT estipula. E hoje nós estamos com 9. O último concurso agora foi em 2013 e foram convocados 102 auditores fiscais, sendo que, salvo engano, entre ano passado e esse ano, aposentaram no estado de São Paulo cerca de 500 fiscais. Então, quer dizer, aposentaram 500 fiscais no estado de São Paulo, sendo que, para repor, o Ministério do Trabalho convocou 102 para o Brasil inteiro. Então, a situação é um pouco complicada, né? Complicada mesmo. Agora, segundo o ministro do Trabalho, esse novo concurso, né, que vai estar abrindo aí, 40 ele quer para o estado de São Paulo. Ele quer mandar para a região de Guarulhos, o TT, mais 10 desses 40. Segundo ele falou lá em Brasília. Então, existe uma deficiência, onde o movimento sindical está cobrando do governo, mas para poder também dar suporte ao Ministério do Trabalho, é preciso que todas as centrais sindicais cobrem isso do Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho, ele existe, de fato, de direito, para proteger o trabalhador. E ele está desestruturado, né? Então, a gente precisa cobrar do governo mais estrutura para o Ministério do Trabalho,
porque os fiscais que estão aí trabalhando é muito pouco para atender a demanda, acaba ficando estressado, doente, não dá conta. Só em Guarulhos tem 2.500 indústrias, só na cidade de Guarulhos. Então, é uma região muito grande, contando aí com o Alto Tietê, e isso só favorece, o Ministério do Trabalho desestruturado só favorece as empresas, só favorece o grande capital, principalmente as grandes empresas que não agem de acordo com a NR12, que dá a segurança ao trabalhador, que exige que se tenha proteção em todo o maquinário para não acidentar os trabalhadores. Poucas empresas atendem essas NRs. Então é um conjunto, é uma problemática muito grande só para o movimento sindical também, porque além disso, tem as suas características individuais de cada categoria. Eu sou metalúrgico, mas não é fácil conquistar em todas as categorias. Depende muito da base, ou seja, os trabalhadores têm que ir a cada dia buscar o conhecimento, procurar o seu sindicato, dar suporte ao sindicato, para o sindicato fortalecer a luta na base e também fortalecer o Ministério do Trabalho, dando condições dos fiscais trabalharem e atuarem as empresas e, com isso, ajudando os trabalhadores. Então, é uma engrenagem que o poder público, o poder privado, tem que ajudar para que os trabalhadores desse país tenham condições melhores de vida, porque a gente produz muito, a gente ganha pouco, as multinacionais estão aí ganhando cada dia mais e mais, né? Com a ajuda, às vezes, do próprio BNDES, que é dinheiro desse trabalhador que está sendo mutilado lá na fábrica, lá no seu local de trabalho, e eu acho que a sociedade tem que acordar para isso. Ok. O Ministério do Trabalho é o 5º orçamento da União, e não pode estar aí no marasmo que está. Com certeza, que precisa melhorar, precisa. Só para concluir, doutor Sérgio, você queria falar sobre o concurso? Sim, sobre o concurso, pois é. Mesmo nos direitos efetivos do trabalhador. Então, na verdade, essa reposição vai ser de 2 fiscais. Já foi definido, vão ser mais 2, então de 13 vai passar para 15, né? Vamos ficar devendo muito ainda. Vai ficar devendo muito ainda. Então, assim, qual é a ideia, né? Nós estamos com uma quantidade de fiscais muito pequena, a gente não consegue cobrir toda a região. Então, a ideia é justamente o que o Josinaldo comentou, né? Dos sindicatos serem mais atuantes, né? Eu sempre falo que o sindicato, na verdade, na verdade, a linha de frente, né? Com certeza. De defesa do trabalhador. E é o sindicato que, em tese, deveria resolver aí todos os problemas dos trabalhadores, mas nem sempre é claro que isso acontece, né? Aí, sim, se daria a intervenção estatal por meio da fiscalização do trabalho, por meio do Ministério Público do Trabalho, por meio da Justiça do Trabalho. E o que a gente tem visto é uma enxurrada de ações trabalhistas individuais. Um outro ponto que é muito importante ser comentado. Uma empresa, ela não tem um trabalhador, ela tem 50, 60, 70, 80 trabalhadores que costumam estar na mesma situação. Então, a defesa do trabalhador, ela tem que sempre ser trabalhada de forma coletiva, que é uma forma de você otimizar, né, os órgãos, né, a atuação dos órgãos e de controle. Cada um tem uma atuação diferente, seus limites de atuação, porque o sindicato cobra, reivindica, mas não pode atuar a empresa. Nós podemos fazer greve, parar a empresa, mas muitas vezes acontece um acidente gravíssimo numa determinada empresa e a gente precisa que o Ministério do Trabalho, o fiscal do trabalho vai interditar aquela máquina imediatamente e demora, às vezes, anos para poder aparecer porque não dá tempo. Então, às vezes, a gente precisa parar a empresa. Sim. Né? Hoje nós temos um feedback mais, vamos dizer assim, uma coisa mais rápida, porque o próprio ministro do Trabalho, ele deu autonomia para o gerente do Estado, que é o Medeiros, conversar com as regionais para, num caso de fatalidade, interditar qualquer maquinário imediatamente. Né? Não dá prioridade para a pauta do dia a dia. Se tem um acidente fatal, tem que ir imediatamente. Coisas que a gente, às vezes, tem uma grande dificuldade, porque ele já está em outra missão, até ele sair de uma determinada região, chegar naquele determinado local onde aconteceu o acidente, demora, né, muito tempo. Então, é preciso que se tenha mais essa integração, mas não tem como ter essa integração se não tem gente para trabalhar. Então, o ministro tem que melhorar mesmo a quantidade de fiscais
E a atuação sindical, ela é feita de forma realmente coletiva, mas tem suas particularidades. Porque o metalúrgico, ele não pode atuar na base do servidor público. O químico não pode atuar na base do metalúrgico. E quando se tem uma fatalidade, é preciso que o Ministério do Trabalho, a gente chama de antiga Delegacia do Trabalho, que é a DRT regional, é preciso que se realmente tenha mais integração com o movimento sindical, né? Que atenda. Porque não dá um trabalhador que perdeu um braço ali, ou até morreu no pé de uma prensa, esperar daqui a 15 dias ter uma fiscalização. Tem que ser imediata, porque Perfeito. ali está uma vida. Acho que essa colocação ficou clara, precisa de integração e tal, mas a gente também precisa aqui esclarecer o trabalhador acerca dos próprios direitos dele. Então a gente vai falar de algumas mudanças da CLT, revisão de FGTS, enfim, no próximo bloco a gente retorna. Então, daqui a pouquinho, após uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta. A gente volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de hoje está de volta, falando aqui sobre os direitos do trabalhador. Vamos agora aprofundar um pouco o tema aqui e explicar para você como é que você pode buscar aí seus direitos. Você que tanto trabalha e tem o seu dinheiro suado no final do mês. E hoje recebendo aqui Dr. Lárcio Sandes, vereador do PMN, advogado, inclusive também jurista. Dr. Sérgio Aoki, auditor fiscal do trabalho, principalmente focado aqui em Guarulhos e Alto Tietê. E Josinaldo José de Barros, vice-presidente da Força Sindical Estadual. Dr. Lárcio, houve alguma mudança significativa nos últimos anos na CLT? Que o senhor tenha conhecimento? O governo vem remendando a CLT com algumas mudanças, flexibilizando. Agora, por exemplo, eles estão querendo flexibilizar, em razão da Copa do Mundo, o trabalho até 15 dias sem caracterizar vínculo empregatício. Ele vem, de alguma forma, criando métodos, ao invés de fazer uma reforma ampla no direito trabalhista, ele vem permitindo alguns tipos de situações onde se permita a inserção no mercado de trabalho, do menor aprendiz, situações que a gente não via há algum tempo atrás, né? Tem partido para melhora, mas eu acho que ainda é muito distante do ideal. O senhor tem acompanhado essa questão da revisão do FGTS, que parece que quem trabalhou de 99 a 2013, é isso? 2013, isso pode pedir a revisão pela correção, porque antes era dada pela TR, né, a taxa referencial, e agora deve-se mudar o índice para o INPC. E aí as pessoas teriam uma diferença a receber, mesmo aqueles que já sacaram poderiam aí pedir essa correção. O senhor tem acompanhado essa questão? Sim, eu tenho acompanhado. Isso daí, inclusive, foi uma ação proposta pela Força Sindical, é isso, Josinaldo, em Brasília, mas que ainda está em apreciação. Eu, como profissional da área do direito, eu acho que é bem provável que o governo vai ter uma enxurrada de demanda dessa natureza, como aconteceu com os planos econômicos Collor de 1989, 87, 90, ali da época do governo Sarney e Collor, né? Eu acredito que nessa situação também vai acontecer, haja vista que a correção do Fundo de Garantia
está perdendo de longe, até mesmo para a caderneta de poupança. Então, isso passa a ser injusto. Nós acompanhamos, inclusive, a imprensa, de um modo geral, vê até reportagem a respeito, tratando-se de superávit que o governo está tendo com o uso do Fundo de Garantia para outras finalidades e não repassando o que deveria repassar, um equilíbrio da inflação para as contas do Fundo de Garantia. Então, eu imagino que no horizonte aí de 10 anos aproximadamente, porque essas ações o governo vai levar até as últimas instâncias, vai ter um desfecho desfavorável. Agora, o senhor disse que está em apreciação até, né? Essa parte ainda não está totalmente consolidada. Mas hoje o trabalhador que se sentir no direito de buscar essa correção do FGTS, ele pode fazer de que maneira, juridicamente falando? Eu me refiro não consolidado, por quê? Porque são teses. Começou-se nessa ação que a confederação, ou a federação ingressou lá em Brasília, e outros colegas podem até estar desenvolvendo essa mesma tese. Eu já fui, por exemplo, procurado. E eu tenho dito para o pessoal aguardar um pouco, eu acho que é muito prematuro. Se as pessoas tiverem interesse de ingressar, elas podem procurar os seus respectivos sindicatos, o advogado livremente, da sua conveniência. E vamos aguardar afirmar a jurisprudência, que seria as decisões dos juízes, dos tribunais, que vai direcionar, como está acontecendo agora com relação à correção da caderneta de poupança, que está centralizado lá no Supremo Tribunal Federal, para discutir realmente os índices que não foram praticados na época. Acredito que o Fundo de Garantia, nesse sentido, aconteça a mesma coisa e cabe aí às pessoas procurar consultar um advogado imediatamente, se for o caso, ou esperar um pouco mais. Tem advogado público para isso também? Tem advogado da Defensoria Pública, como pode ser advogado particular, ou até mesmo se informar com seus respectivos sindicatos, se for o caso. Doutor Sérgio, eu não sei se já foi aprovada a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, tinha um projeto nesse sentido para ser aprovado, e o aumento da hora extra em 75%. Já foi aprovado? O senhor está acompanhando também essa questão? Olha, em relação... Eu não sei do aumento de 75%, mas o da jornada ainda não foi aprovado. Eu não tenho informações sobre qual é o trâmite atual, mas ainda não foi aprovado, ambas as leis ainda. Josinaldo já balançou a cabeça negativamente, lá já vai falar. Antes eu só queria que o senhor falasse, como auditor fiscal que se o senhor tem acompanhado essa jornada de trabalho nas empresas, se as empresas têm cumprido com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, hoje vigente, então, dos trabalhadores. Porque tem gente, quem sabe, que trabalha 12, 14 horas por dia. Tem acompanhado isso? As empresas estão cumprindo? Olha, uma das vitórias do Ministério do Trabalho e Emprego foi a aprovação da portaria 1510, que regulamentou o ponto eletrônico. E o ponto eletrônico, na verdade, foi uma grande vitória, né? Tanto da fiscalização quanto da Justiça, do Trabalho, do Ministério Público, porque nós tínhamos uma dificuldade enorme de fiscalizar o registro de ponto dos trabalhadores. Antigamente, o registro era como se fosse uma folha de papel, uma folha de papel não, como se fosse escrito a lápis. Você podia alterar, você podia fazer o que bem entendesse, né? E hoje em dia você não consegue mais. Existia uma estimativa de que, por conta desse ponto, da não regulamentação do ponto, havia um prejuízo aí para os trabalhadores em torno de 20 bilhões em horas extras. E isso, se a gente for colocar aí os 8% do Fundo de Garantia, prejuízo para o governo aí de pelo menos 1 bilhão e 600 milhões, né? E então isso, eu acredito, tenha sido uma grande vitória. Mas ainda assim, as empresas ainda continuam... não digo em relação ao ponto eletrônico, mas em relação aos outros tipos de controle, né? Controle manual, controle mecânico, enfim, né? Ainda existe um pouco de fraude, né? Em relação a esses tipos de controle que vem lesando o trabalhador. O trabalhador ainda está muito explorado, Josinaldo, na visão dos sindicatos? Diminuiu um pouco a exploração, mas ainda existe uma exploração muito grande. Ou seja, se a gente for fazer comparações há 20, 30 anos atrás, né, as coisas têm avançado, melhorou, mas ainda há uma exploração. Mas eu quero voltar um pouquinho no Fundo de Garantia e nas 40 horas. O Fundo de Garantia, todos os trabalhadores, independente se vai demorar 10 anos, 20 anos para a Justiça julgar,
eu acho que todos têm que procurar um advogado, têm que procurar seus sindicatos e entrar com ação. Se alguém procurar o sindicato ajuda. Nós já estamos fazendo. O Sindicato Ok. Metalúrgico de Guarulhos já está fazendo, já está dando entrada com as ações, mandando para Brasília, orientando a base, porque é um dinheiro que foi deixado de ser corrigido em favor do trabalhador e ele não pode deixar isso para lá. Se ele não receber, a viúva recebe, o neto recebe, mas a família vai receber isso lá na frente. Eu acho que a gente não pode deixar de lado isso, que é um direito do trabalhador. E em relação às 40 horas semanais, isso não foi aprovado ainda, é uma pauta antiga, é uma briga muito grande dentro do Congresso, porque a maioria dos deputados são grandes empresários, né? Hoje nós temos uma composição dentro do Congresso, que mais de 70 dos deputados são empresários, né? Empresários, grandes empresários, como dono da Itapemirim, dono da Bolacha Mabel, grandes usineiros, grandes empresários do setor industrial, e a gente tem essa dificuldade, porque eles fazem o lobby e segura as negociações. Mas o que está avançando são as negociações individuais por categoria. No setor metalúrgico já tem muitas empresas com 40 horas semanal. No setor químico também já tem. No setor farmacêutico do estado de São Paulo já tem. Então, isso vai forçando, vai abrindo a mente, vai forçando politicamente os nossos deputados a agirem de forma positiva, porque a tendência é chegar nas 40 horas, mas até que isso seja aprovado através de projeto de lei, isso vai demorar um pouco, né? A gente está tentando uma negociação dentro do Congresso para que seja mesmo gradativa a redução, 1 hora por ano. E aí, em 4 anos, você tem 40 horas. É melhor do que ficar esperando a vontade do Congresso. Tá certo. Tudo nesse país só vai com pressão. O importante é saber que pelo menos está caminhando, né? Caminhando. Já temos várias empresas saber. e a cada ano que passa a gente aumenta a quantidade de empresas com 40 horas semanais. Doutor Lárcio Santos, o senhor que também é um jurista, todo trabalhador tem direito a fazer greve, funcionário público e privado, ou não? Olha, o direito do servidor particular ou privado, como queiram imaginar, ele é consagrado. Agora, o servidor público, ele está conseguindo fazer a greve aí depois que o Supremo veio se manifestar a respeito, por conta de que a nossa Constituição Federal deixou para o nosso legislador, nas leis seguintes, estabelecer o direito de greve do servidor público. Até agora... Quer dizer, não há uma regulamentação. Não há uma regulamentação. Então, o nosso Congresso, em 25 anos, lamentavelmente, ainda não regulamentou o direito de greve do servidor público. Então, quando eles teve um movimento de greve alguns anos atrás, e o Supremo teve que se manifestar a respeito, trazendo para eles a possibilidade de participarem de greve, usando o mesmo instrumento jurídico do servidor da iniciativa privada, enquanto o Congresso não disciplinar essa situação, não regulamentar. Lamentavelmente, o nosso Congresso ficam participando de muita politicagem e tem muitos projetos, tem mais de 100 dispositivos da nossa Constituição Federal que ainda não foi regulamentado. Como eu conversava agora há pouco, a questão do aviso prévio só veio ser regulamentado depois que o Judiciário foi apertando. A nossa própria multa do Fundo de Garantia dos 40%, ela depende de uma regulamentação, entendeu? Agora está se cobrando os 40% mais os 10%, está indo para o caixa do Fundo de Garantia, vamos dizer assim, para fazer outros projetos do governo, e não é essa a finalidade. Então, lamentavelmente, o nosso Congresso peca muito em prejuízo da nossa população. Só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, essa regulamentação ela tem que ser em nível nacional. Não há nada que o município possa fazer, por exemplo, vocês aqui na Câmara. É a Constituição Federal, quem tem que regulamentar é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Não cabe à Assembleia dos Estados e muito menos à Câmara Municipal. O que máximo a gente pode é legislar em algum sentido, mas num sentido municipal, que não vai corrigir os problemas lá pertinentes à legislação federal. Ok, antes da gente ir para o intervalo, ainda queria saber aqui do doutor Sérgio, fator previdenciário, doutor Sérgio, há uma correção desse fator previdenciário, né, que vem acontecendo ano a ano, e parece que a aposentadoria vai baixando, conforme a expectativa de vida do brasileiro vai aumentando. Sim. É um prejuízo grande para o trabalhador, né? Dá para mudar essa situação? Olha, eu sinceramente não tenho dados do INSS em relação a esses cálculos, né, que eles fazem para definir o fator previdenciário, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, o fator previdenciário ele prejudica, né, em
grande valores, eu não sei, se eu não me engano, chega a 70%, uma coisa desse tipo, chega a 70% de redução, né, da aposentadoria. Sem dúvida nenhuma, é um grande prejuízo. Do último salário, você disse, 70% exatamente. do último salário. Exatamente. Então, é um grande prejuízo, né? Eu conheço colegas, né, do setor privado que se aposentam e precisam complementar a renda fazendo um outro tipo de trabalho, ou fazendo um bico, ou fazendo outra atividade, né? E acaba desvirtuando a própria finalidade da aposentadoria, que é a pessoa... A maioria dos trabalhadores hoje acaba fazendo bico depois, né? O que é lamentável. Eu vou passar para você, Josinaldo, depois, que eu sei que você pediu a palavra, mas só para o Dr. Lércio esclarecer a parte jurídica antes da gente ir para o intervalo. Pois não, Dr. Lércio, com relação a isso. E queria também que o senhor falasse se todo mundo tem que cair nesse fator previdenciário, se todos os trabalhadores têm que cair nesse fator previdenciário. O fator previdenciário é o instrumento criado ainda no governo Fernando Henrique para buscar equilibrar o caixa da Previdência Social. Ele contempla só o serviço privado, sendo que não são todos os que passam pelo fator previdenciário. É o caso, por exemplo, da aposentadoria especial. O direito previdenciário é muito amplo, eu advogo nessa área, então se for para a gente explicar aqui, nós teríamos que ter um tempo específico para isso, ele é diverso. Então, no que diz respeito à aposentadoria especial, auxílio-doença, pensão por morte, não se aplica o fator previdenciário, ele se aplica na aposentadoria por tempo de contribuição e alguns outros benefícios. Então, tem algumas excludentes, mas... Por idade também ou não? Por idade, aplica, mas acaba dando quase que fator zero, então não ocorre prejuízo. Ocorre muito prejuízo ao trabalhador ali, seja homem ou mulher, na faixa dos seus 50, 55 anos, com 30, 35 anos de contribuição, se for homem ou mulher, acaba aí, de fato, tendo uma perda de 30%, 35%. Eu já tive casos no exercício da profissão de pessoas que teve uma perda de 50% do último salário. É bom deixar claro que o cálculo da aposentadoria não se faz mais em cima dos últimos 12, dos últimos 3 anos, qualquer coisa dessa natureza. Usa-se todos os salários de contribuição desde quando implementou o Plano Real em julho de 1994. Hoje ainda temos um pouco de cultura e muitas pessoas se confundem de querer contribuir mais nos últimos 2, 3 anos pensando que vai influir. Influi sim, mas não como se imagina. Então, o cálculo é em cima de todo o período contributivo desde julho de 1994, faz uma média e ali aplica-se o fator previdenciário, onde a pessoa tem uma surpresa negativa. Quer dizer, infelizmente. Então nessa linha não está valendo a pena nem se aposentar, né? Nesse caso. Não, eu ainda acho que vale, eu acho que ainda vale a pena aposentar. A gente não pode descartar essa hipótese, né? Porque você vê que na velhice é quando as pessoas mais necessitam, mas foi o que falou o Josinaldo, as pessoas se aposentam, o setor metalúrgico tem muito disso, muitos aposentados continuam na ativa para complementar a sua renda. Então, lamentavelmente, é o que ocorre. Não deveria ser assim. E esse fator, só para a gente deixar bem claro, não atinge o servidor público, por exemplo? Não, o servidor público está excluído. Ok. A gente vai fazer uma pequena pausa, então, no Câmara em Pauta. Daqui a pouco a gente vai aqui continuar o debate, principalmente falar também sobre terceirização, viu, Josinaldo? Tema que eu tenho certeza que você vai aqui poder comentar com a gente. Câmara em Pauta, volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos.
Toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 2:15 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 2:15 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre direitos trabalhistas, direitos dos trabalhadores. Hora da gente falar um pouco de terceirização nesse bloco. Tem muita gente que não está gostando, não, dessa história. Recebendo aqui hoje o Dr. Lércio Sandes, vereador do PMN, advogado aqui também, vereador da casa. Dr. Sérgio Aoki, auditor fiscal do trabalho. E Josinaldo José de Barros, vice-presidente da Força Sindical Estadual. Josinaldo, e essa história de terceirização? Já vi que você balançou a cabeça negativamente no segmento anterior. Tem essa relação entre as empresas tomadoras de serviço, prestadoras de serviço. Explica um pouco essa questão para a gente, por que isso não está sendo muito bem visto? Bom, a terceirização no Brasil, ela já existe. Ela já existe. Você pega uma empresa metalúrgica... Eles estão tentando legalizar, não é isso? Eles colocarem em já lei existe isso. legalizada, alguns setores. Então, eu vou explicar sobre isso. Você pega uma indústria, seja ela qual for, o pessoal da segurança da portaria, do restaurante, da limpeza, jardinagem, manutenção predial, tudo isso é terceirizado hoje. Isso já é terceirizado e legalizado. O que as empresas e a maioria do Congresso Nacional quer legalizar é a atividade fim, ou seja, é a produção, é o produto final daquela indústria ser terceirizada. A pessoa que trabalha na produção, na atividade fim da empresa. Eles querem o direito de terceirizar isso. Dá para dar um exemplo prático, só para a gente poder Por exemplo, especificar? Qualquer empresa, uma fábrica de caneta, por exemplo, o cara que está lá na prensa, prensando lá na injetora, lá, a caneta, ele não pode ser terceirizado. Trabalha numa fábrica de automóvel, o cara que faz a roda do carro, a peça do carro, ele não pode ser terceirizado. É o que finaliza o produto, então. Finaliza o produto, fim, ele não pode ser terceirizado, porque aí vai realmente prejudicar toda a camada dos trabalhadores. Sem contar que, se for aprovado do jeito que o Congresso quer hoje, quebra o Brasil. Não é só os trabalhadores que vão ser escravos, que literalmente vão ser escravos. E o Brasil quebra. E o Congresso está querendo aprovar o que exatamente? Porque eles querem aprovar toda a atividade fim, a empresa poder terceirizar onde ela quiser, no meio de produção. Isso quebra o Brasil por quê? Porque as empresas, boa parte dos encargos dos impostos que é arrecadado para o governo, é em cima da folha de pagamento. Boa parte. Com isso, se terceirizar do jeito que querem, a folha de pagamento da empresa vai cair porque ela vai pagar, no mínimo, 30% a mais para o funcionário, trabalhador. Então, a folha dela cai. A arrecadação dos tributos também que ela vai repassar para o governo vai cair. Então, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para tudo, que já não tem, já é péssimo. Então, isso quebra o Brasil. Vai ajudar quem? Vai ajudar só boa parte do empresariado, principalmente das multinacionais, que é quem estão bancando isso, porque eles acham que no Brasil tem muito direito trabalhista. Tá certo? Então, isso vai escravizar os trabalhadores e quebrar o sistema de arrecadação tributária do nosso país. Eu ouvi, li nas pesquisas, né, e ouvi dizer também que os trabalhadores seriam, de alguma forma, ajudados ou beneficiados por terem essa parte legal reconhecida de terceirização. Você não acha que não é assim, não, O que né? precisa ser legalizado é só... O que está sendo discutido para ver se faz um acordo no Congresso é algumas áreas, ou até onde pode ir a terceirização, e que esses trabalhadores não percam os seus direitos, né? Sejam regidos também pela CLT. Então, terceirização no Brasil, fica bem claro, é precarização, é escravidão. Não existe terceirização para conquistar direito para trabalhador. Só existe para tirar. Diga, doutor Sérgio, por favor. Só um ponto. Em primeiro lugar, a CLT, o artigo 2º e 3º da CLT, que trata do empregado, do empregador,
empregado e empregador, né? Ele não permite a terceirização. A CLT não permite. A terceirização foi permitida a partir de uma construção jurisprudencial. O que é isso? Uma construção dos tribunais. Uma necessidade, uma demanda dentro do setor produtivo fez com que os tribunais abrandassem esses 2 artigos da CLT e, a partir disso, houve o TST, ele formulou a súmula 331, que permite a terceirização dentro do Estado brasileiro. Anteriormente, o que vigorava era uma outra súmula do TST, né, do principal tribunal do trabalho no Brasil, que era 256, que era extremamente restritiva. Então, assim, pela lei, em tese, a terceirização não deveria existir, mas, enfim, existe. E o que acontece? Como isso é regulamentado de forma jurisprudencial por meio dos tribunais, isso a terceirização ela fica uma coisa meio que vago. Você não tem uma segurança jurídica. Então, para isso que foi formulada... É brecha para todos os lados poderem fazer o que quiserem. Exatamente, né? É para isso que foi formulada essa lei. Agora, qual é o grande problema dessa lei? A lei, ela ao invés de... Porque qual seria a ideia? Regulamentar para restringir. Essa seria a finalidade da lei. Para restringir e melhorar a vida do trabalhador. E melhorar a vida do terceirizado. E o que a gente vê nesse projeto 4.330 é justamente o contrário. Ele vai abrir a terceirização para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de serviço. E é isso que as entidades, tanto os sindicatos quanto o Ministério Público, a própria fiscalização do trabalho, a ANAMATRA, têm combatido. De que esse projeto de lei seja modificado para que restrinja e não contemple todos os tipos de terceirização. Esse é o tipo de coisa que a gente torce para não ser aprovada nunca, né, doutor Laércio? Se a gente torce para alguns projetos serem aprovados, esse é o projeto que a gente não quer que seja, né? Da forma que está, eu acredito e concordo com os colegas que não deve ser aprovado. E deixar claro que a questão da terceirização, nos últimos 2 anos para cá, ela ficou muito nebulosa porque, apesar da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal se posicionou de uma forma que criou insegurança jurídica, porque ele disse que no serviço público, a terceirização, que hoje ocorre aqui na Câmara, por exemplo, nós temos serviço de portaria, de café, limpeza, que é terceirizado. Se esses empregados, amanhã ou depois, não vierem receber da empresa terceirizada por conta de que a Câmara rescindiu o contrato, e se esse funcionário precisar ir até o judiciário e não comprovar que houve omissão da Câmara Municipal, a Câmara não responde junto com a terceirizada. Então, infelizmente... A ideia é colocar essa empresa independente de culpa para responder, Isso, né? Você tem que comprovar a culpa. E muitas das vezes o empregado não tem elementos ou condição de produzir essa prova. Então, depende realmente de uma posição legislativa a respeito disso, porque os nossos empregados, na nossa advocacia do dia a dia, a gente está se deparando com muito problema. Os empregados promovem ação contra o Estado, contra o município, contra os órgãos públicos, junto com aquela empresa, a empresa some do mapa, você não localiza mais eles. O que acontece? O processo vai até o Supremo, o STF, o TST, o funcionário ganhou a ação, mas o poder público não vai pagar porque foi excluído da ação. Então, nós precisamos definir isso. Nós estamos com uma vacância jurídica muito grande em prejuízo do trabalhador. Mais uma vez, omissão do Congresso Nacional, que já era para ter resolvido isso. E aí, nesse caso, o trabalhador não recebe. Se não tem quem pague, não recebe. Aí o processo prossegue, você vai buscar localizar bens dos sócios. E você acha eles? Infelizmente, não. Não acha. Não recebe. Que tristeza, é uma pena. Agora, não sei se vem nessa extensão, doutor, acredito que sejam coisas bem diferentes, mas também algumas empresas recorrem à pejotização hoje, né? Que é contratar funcionários que sejam pessoas jurídicas, né? Tem aquela aberta a sua empresa individual, para também evitar de pagar alguns férias, 13º. A terceirização vai cair nisso aí também. Então, coisas que a empresa acaba se desvinculando. Hoje se vê muito também, há algum direito legal que respalde esse PJ? Em termos trabalhistas? Eu vejo uma vacância, eu não tenho elementos para afirmar, eu não sei se o doutor Sérgio teria, mas eu vejo uma vacância muito grande, desvirtuando a finalidade. Para mim, isso é vínculo empregatício. Você vai trabalhar no meu escritório lá comigo, eu sou advogado, e você vai abrir uma pessoa jurídica trabalhando comigo, mas só que você lá está cumprindo todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. Para mim, é empregado.
vai cair na Justiça do Trabalho lá e a Justiça comprovou esses requisitos, vai caracterizar o vínculo empregatício. Ele teria os mesmos direitos que o seletista, mesmos direitos, férias, registro. E o grande prejuízo de tudo isso, sabe de quem que é? É a sociedade. Por quê? Não se recolhe INSS. Hoje em dia, eu advogo direito previdenciário, a gente tem problema de muitas pessoas com o problema de recolhimento previdenciário, não é o prejuízo do fundo. O fundo de garantia é o prejuízo isolado só para o empregado. O sistema previdenciário hoje, ele perde muito com as empresas que não recolhem. Não recolhe a parte dela, não recolhe a parte do empregado, o sem registro, depois procura a gente advogado, promovemos uma ação contra o INSS, provou o vínculo, o INSS tem que pagar, sem ter sido vertido as contribuições previdenciárias. Então, o prejuízo é muito grande, o INSS é o maior perdedor. Né? E quando o INSS perde, sabe quem perde? É o Tesouro. O Tesouro somos todos nós. Infelizmente, a realidade nossa é essa. Pode concluir o tema, doutor Sérgio. Só quero aqui dizer, só para acrescentar ao que o doutor Lércio disse, que é uma pena, na verdade, que o trabalhador tenha sempre que recorrer à justiça para buscar os seus direitos, tenha sempre que ir atrás e que os empresários deste país, claro que a gente não pode generalizar, mas os que praticam isso, enriqueçam de maneira tão medonha, assim, infelizmente. Pois não, doutor Sérgio? Eu acredito que muitos telespectadores, sejam aí trabalhadores autônomos e PJs, né? E uma coisa que tem que estar muito bem clara, o contrato da CLT, o contrato de emprego da CLT, ele é o que a gente chama de contrato realidade. Contrato realidade. O que é isso, contrato realidade? O trabalhador ele pode assinar 50 mil papéis dizendo que é autônomo, que é PJ, que é isso ou que é aquilo, mas se ele vai lá todos os dias ou quase todos os dias na empresa, isso é o que a gente chama de não eventualidade. Se ele recebe o salário, que a gente chama de onerosidade, se é ele que trabalha, isso é a pessoalidade, trabalha tá lá sempre lá trabalhando. E se ele recebe ordens, ele pode assinar 50 mil papéis, ele não vai ser autônomo, não vai ser PJ, ele vai ser um trabalhador seletista. Então, isso é uma questão que tem que ser muito bem colocada para o telespectador, né? Que o que existe hoje por parte das empresas, né, é a utilização desse tipo de instrumento para sonegar os direitos do trabalhador, né? E o trabalhador tem que estar muito esperto, muito ligado com isso. A gente só lamenta que quem trabalha e produz as riquezas do país, no fim, é quem tem mais dificuldade para receber. A gente vai fazer mais uma pequena pausa e na volta tem mais aqui Direito do Trabalhador neste Câmara em Pauta. Até já! O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos.
Câmara em Pauta já de volta, hoje falando sobre direitos dos trabalhadores, recebendo aqui Dr. Laércio Sandes, vereador do PMN, vereador aqui desta casa, Dr. Sérgio Aoki, auditor fiscal do trabalho, e Josinaldo José de Barros, vice-presidente da Força Sindical Estadual. Josinaldo, eu tenho visto muitos trabalhadores reclamando que também não recebem o PLR, né, a participação nos lucros e resultados da empresa. Como é que o sindicato ajuda o trabalhador nessa questão, principalmente aqui na região? Bom, aí cada trabalhador, independente da sua categoria, tem que procurar o seu sindicato, para o sindicato reivindicar na empresa, né, documentar a reivindicação, protocolar, dando prazo para a empresa se manifestar. As empresas são obrigadas a pagar o PLR. A lei é clara, a lei diz que a empresa tem que fazer acordo com o sindicato e os trabalhadores. Tem que discutir entre sindicato, trabalhador e empresa e chegar ao acordo e fazer a assinatura do documento discutindo os valores. Agora, é uma coisa difícil de negociar, realmente não é fácil, porque a lei não diz quanto a empresa tem que pagar, qual o percentual de lucro que a empresa tem que dividir. Isso é só via acordo mesmo, quando. Né? Então, isso é via acordo. Então, vai depender muito de cada categoria buscar mesmo essa reivindicação, usando a lei que dá o direito de reivindicar e de acordar. E a maioria das categorias não buscam isso. O maior índice de pagamento de PLR no setor metalúrgico. Nós temos hoje 90% da nossa categoria que recebe PLR. A média nacional não passa de 10%. Então, nós temos 90% hoje dos metalúrgicos da nossa região que recebe PLR. Então, hoje, nós temos um 14º salário na categoria metalúrgica como PLR. O que todos recebem é equivalente ao 14º salário, se dividir e fizer a média. Agora, tem que ir buscar, porque ninguém monta uma empresa para ter prejuízo. Tá? Todo mundo que monta uma empresa, independente do ramo de atividade, ele monta para ter lucro. E se ele não tiver lucro, ele vai ter que provar. E é muito simples provar. É só abrir a contabilidade e falar, eu tive prejuízo. Né? E aí os trabalhadores, entendendo e sabendo que houve prejuízo comprovado, é claro que não tem como negociar. Só que 90% das empresas, elas têm lucro. Né? Um ano ou outro pode ter, fechar um ano balanço negativo, mas se você pegar a média, ela tem lucro. Então, todos os trabalhadores registrados em carteira têm direito a PLR. Todos. Tem que ir buscar. Para montar empresa para não dar lucro, você fica em casa assistindo televisão, que você ganha mais, né? Nos outros direitos, você tem acompanhado também se essas empresas estão fazendo direitinho? Por exemplo, 13º, férias remuneradas, as empresas aqui da região têm cumprido a obrigação? No setor metalúrgico hoje, eu diria para você que qualquer empresa que não pagar o 13º, não pagar férias como manda a lei, não cumprir com a convenção coletiva, o trabalhador ele liga imediatamente para o sindicato. A nossa categoria ela é muito atuante. O trabalhador, ele cobra imediatamente e a gente vai para cima das empresas. E dentro do setor metalúrgico, isso está bem sanado em relação a cumprir os direitos básicos que está na convenção e na CLT. Agora, é claro que não dá para você fiscalizar a empresa para ver se está recolhendo fundo de garantia mês a mês. Há muitas que atrasam o recolhimento. Mas quando os trabalhadores descobrem, o sindicato age e faz a empresa fazer o recolhimento. Ou a gente vai para a justiça, faz greve, nós vamos para o pau, não tem conversa. É importante. Agora também é importante a gente falar aqui que para ter direito às férias não pode ter mais 5 faltas injustificadas, né? Senão os dias de férias começam a ser descontados. Vai reduzindo. Vai reduzindo. Então é bom que você também tenha essa consciência e evite faltar o máximo que for possível. Trabalhadores estatutários, doutor Laércio, é completamente diferente do CLT, né, nas condições? Cada um tem um estatuto ou existe um estatuto único para quem trabalha nessa parte do serviço público, principalmente que é estatutário? É totalmente distinto da CLT, né? É uma regra totalmente diferenciada, o regime de previdência, cada um tem seu detalhe específico. O Estado de São Paulo tem um, Guarulhos outro, o Serviço Federal é outro, é bem distinto. Cada município gere de um jeito, então, o estatuto? Perfeitamente. Eu não sou amplamente especialista no assunto, mas é diferente. Aqui para Guarulhos, o que a gente pode destacar? Como, por exemplo, fator previdenciário, a gente já falou que não cai nisso, né? Mas a previdência aqui, como é que funciona para quem é estatutário? Guarulhos tem 2 sistemas de previdência, né? Nós temos o regime geral, que é o INSS, parte dos funcionários que são seletistas e os comissionados, inclusive os detentores de mandato, que é o caso de vereador, são todos vinculados ao regime geral do INSS. Esses aí estão vinculados a fator previdenciário e tudo mais. Existem os demais, que seriam os estatutários por concurso público, todos são por concurso público, mas esses são pelo regime estatutário, estão vinculados ao sistema de previdência municipal, ao IPREF. E aqui em Guarulhos ninguém foi procurar o senhor, não, para advogar nesse aspecto, né? O pessoal está recebendo direitinho, está tudo certo.
O meu escritório tem advocacia, sim, contra que tipo de ação? O governo municipal. Que tipo de ação? São mais os voltados para a CLT. O município, até pouco tempo recente, não pagava, por exemplo, a multa do fundo de garantia aos que se aposentavam. Nós tínhamos uma grande controvérsia a respeito disso. Agora está pagando. Ainda tem controvérsia aí com relação à hora extra, insalubridade, alguma coisa dessa natureza. Inclusive das empresas do município, como é o caso da Proguaru. Mas eles têm, ao longo desses 10, 12 anos, aperfeiçoado e têm procurado regularizar. Quer dizer, então não tem jeito, tem direito, tem que buscar. Doutor Sérgio, eu queria falar um pouquinho, já que a gente citou os autônomos, falar principalmente de uma questão que é mais recente, dos empregados domésticos, né? Os domésticos, de modo geral, empregada, jardineiro, motorista, que conseguiram aí estar legais, né? É importante também a gente citar, né? Pelo menos no quesito CLT, conseguiram mais ou menos equiparar, né? Na verdade, a lei dos domésticos é uma lei diferente da CLT, né? A CLT seriam os trabalhadores urbanos, né? A lei, a consolidação das leis do trabalho. Aí você tem a lei dos rurais, que agora eu não lembro o número da lei, que trata dos trabalhadores rurais. E existe uma outra lei que é 5.000, alguma coisa, também agora não lembro, de 1970, que trata dos domésticos. O que ocorreu agora recentemente foi uma alteração dentro da Constituição Federal. Porque a Constituição de 1988, ela não contemplava todos os direitos que eram dos empregados urbanos e rurais aos empregados domésticos. Era uma quantidade mínima ali de direitos, né? E agora, com essa última alteração, foi estendido, né? Um dos grandes progressos, sem dúvida nenhuma, foi a questão da jornada de trabalho, né? Que foi regulamentada. Anteriormente, o doméstico ele não poderia, ele não tinha a jornada controlada, e hoje ele tem, né? Isso, na minha visão, é uma grande conquista, até porque se a gente for olhar aí no histórico, né, do direito do trabalho, a primeira lei que foi criada dentro do direito do trabalho é uma lei de redução de jornada. Então, está dentro do cerne, né, do direito do trabalho. A regulamentação da jornada foi uma coisa que o doméstico conseguiu com essa alteração. Agora, tem uma coisa que fica muito em discussão nesse aspecto. Há empregados que dormem no trabalho, né? Acabam dormindo no serviço, passa um tempo, de repente 5 dias da semana, volta para casa só no final de semana. Essas horas que eles dormem no serviço, pode ser considerada horas de trabalho também ou não? Olha, pois é. Eu não sou um especialista dentro de direito do trabalho doméstico, até porque a gente não fiscaliza isso, a gente não pode nem entrar na residência. Isso é por força da Constituição, a gente não pode entrar, né? Claro. Então nós não fiscalizamos, mas eu acredito que não haja nenhum problema, né, em relação a isso, desde que a pessoa trabalhe dentro da sua jornada de trabalho e depois descanse, né? Enfim, né? O que não pode acontecer é do patrão, né? Do empregador, ele terminada a jornada de trabalho continuar dando ordens, né, pro empregado. Claro. Isso é uma coisa que não pode acontecer, mas eu não vejo nenhum impeditivo para ter esse tipo para o trabalhador dormir dentro da residência. E quanto aos demais autônomos, os demais autônomos também têm como procurar direitos previdenciários para se aposentar? Como é que funciona essa questão? Para quem é autônomo? Sim. Aquele que emite recibo, nota, como é que faz? Sim, a Previdência, né, o INSS, ele não só contempla os seletistas, como também outros tipos de formas de trabalho. O trabalhador autônomo, o pescador, o trabalhador rural que trabalha com a família. Então, o INSS, ele não só vai contemplar, né, a Previdência, né? Isso não é só aposentadoria, né? Existem outros benefícios do INSS, né? Como auxílio-doença, a pessoa fica doente, ela vai receber o benefício. Enfim, até tem umas brincadeirinhas na internet, auxílio-reclusão, né? Se a pessoa for... Enfim, né? Ela tem o direito. Então, elas podem procurar o INSS e fazer a sua contribuição para elas entrarem no sistema previdenciário público. Ok, para a gente encaminhar ao final do programa, uma questão que o Josinaldo citou, inclusive foi lá no comecinho, sobre acidente de trabalho, né? Alguém que perde um braço. Primeiro vamos saber da parte jurídica. Doutor Laércio, o que é considerado um acidente de trabalho?
Acidente de trabalho, a gente pode considerar lá pela a Lei 8.213, que regulamenta a Previdência, os benefícios de uma forma geral, diz que é todo acidente de um evento único, como também aqueles decorrente de sequelas continuadas. Seriam as doenças profissionais, também são equiparadas a acidente de trabalho. Para ser específico, vou dar um exemplo, a perda de uma audição, movimento repetitivo que vai causar LER, hoje também chamado como DORT, esses daí todos são reconhecidos como acidente de trabalho, perda de um dedo, perda de um braço, a mão, enfim, todos esses são equiparados a acidente de trabalho e nesses casos aí gera-se o benefício previdenciário, que o trabalhador segurado poderá reivindicar através dos documentos que são emitidos pela empresa. E, da mesma forma, ele pode reivindicar, se for o caso e ficar comprovado, a reparação indenizatória contra o empregador por ocorrida culpa, né? Quando se comprova a culpa do empregador, a omissão, ele pode reivindicar uma reparação financeira e, se ficar com a sequela, dependendo da extensão da sequela, inclusive, passa a receber uma pensão calculada sobre o salário para o resto da sua vida. É importante saber disso. Agora, por exemplo, se eu estiver morar perto do serviço, então eu vou a pé para o meu serviço, e no meio do caminho eu torço meu tornozelo, isso é caracterizado como acidente de trabalho, porque eu estou a caminho do trabalho ou não? Esse chama-se acidente de percurso e se equivale a acidente de trabalho, desde que esteja no percurso, tem que preencher um histórico, tem que estar comprovado de forma muito concisa, que ele estava no percurso. Se você desvirtuou do caminho e aconteceu esse acidente, aí já não é mais acidente de trabalho. Aí vai ser um auxílio-doença comum que não está afeto à responsabilidade da empresa. Mas estando no percurso, caracteriza-se acidente de trabalho. Isso. Então. É bom deixar claro que o acidente de trabalho vincula a empresa sempre no recolhimento do fundo de garantia, enquanto que o não acidente do trabalho, se você está lá na sua casa, no final de semana jogando futebol, qualquer coisa dessa natureza, você se machuca, aí não é acidente de trabalho, é um auxílio-doença comum. Esse daí não obriga a empresa a recolher o fundo de garantia. Então, se você ficar afastado por acidente de trabalho durante 5, 10 anos, a empresa é obrigada a recolher o FGTS. Só viu o Josinaldo antes, doutor? Aqui as empresas de Guarulhos têm tido muitos acidentes de trabalho, Josinaldo. Há uma segurança para o trabalhador executar o seu trabalho de fato aqui? Dependendo do segmento, tem tido avanço, né? Em alguns setores tem tido avanço. A construção civil ainda é muito precário, né? Mas ainda há muito a desejar ainda. O investimento na segurança é muito pouco ainda. Salve-se algumas exceções onde a empresa coloca em primeiro lugar a segurança. A segurança, segurança e segurança. Porque sem segurança você não consegue produzir. E tem algumas empresas que fazem ao contrário. Primeiro ele prioriza a produção. Depois é que vai pensar em segurança. Mas tem avançado, devido à ação sindical, o conhecimento dos trabalhadores, a cobrança. Os trabalhadores estão mais esclarecidos, estão estudando mais e procuram se orientar melhor. E as empresas têm melhorado isso. Mas há muito a avançar ainda, nesse quesito. Muito. Pois não, doutor Sérgio, para a gente concluir então a Câmara em Pauta de hoje, acerca do tema, por favor. Só para um outro recado, né, para o telespectador. Claro. O que acontece muito hoje em relação ao acidente de trabalho. Muitos trabalhadores se acidentam no trabalho, só que a empresa ela acaba registrando no INSS que foi um acidente comum. É muito comum isso, né? E é muito importante o trabalhador ficar atento a isso, né? Porque as diferenças... Como é que o trabalhador pode ter acesso a essa informação? Se a empresa registrou o acidente comum sendo de trabalho? A empresa obrigatoriamente tem que emitir uma CAT, que é um comunicado ao INSS. E caso a empresa não faça esse comunicado, isso já é um indício de que a empresa ela vai Está sendo omissa, né? Está sendo omissa e vai colocar o trabalhador no auxílio doença comum, que não recolhe o fundo de garantia, o trabalhador não tem a estabilidade do artigo 118 da lei 8.213. E aí, para reverter essa questão, o trabalhador tem que fazer o quê? Pois é. Então, o trabalhador, ele pode recorrer, inclusive, ao sindicato, né? Sim, claro. O sindicato pode emitir a CAT, né? Fazemos isso. E caso o trabalhador, ele enfim, não consiga resolver isso, ele pode também resolver isso diretamente no INSS, né? E também pode entrar em contato com a gente.
Perfeito. Então, quero pedir as considerações finais e já agradecer a sua participação aqui no nosso programa, viu, doutor Lércio Santos? Muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para discutir esses assuntos, que eu acho que isso é muito relevante para a nossa sociedade num todo. Obrigado. Legal. Obrigado, doutor Sérgio, por ter vindo também ao Câmara em Pauta de hoje. Considerações finais. Eu que agradeço o convite da Câmara. É um grande prazer estar aqui com o doutor Laércio e o senhor Josinaldo. Agradeço o convite e, bom, é isso. Obrigado, Josinaldo. Obrigado por ter vindo também ao Câmara em Pauta. Pode deixar aí sua mensagem final, se quiser. Obrigado. E é importante só, desculpa te interromper, mas é importante também, se puder deixar um telefone, alguma maneira do que o trabalhador possa entrar em contato com o sindicato, acho importante. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Em outras oportunidades, se for convidado, virei. E o telefone do sindicato é 2463-5300, para aqueles trabalhadores que é da categoria metalúrgica. Quem não é também metalúrgico, pode ligar, pode ir lá, a gente orienta. Só não entramos com processo, mas orientações jurídicas também tem lá no sindicato para passar. E, resumindo aqui, eu acho que deixar aqui uma crítica construtiva para o Ministério do Trabalho, que o Ministro do Trabalho é do mesmo partido que eu sou, mas eu sempre cobro que o Ministério do Trabalho tem que ser uma ferramenta de defesa do trabalhador e ela tem que ser estruturada, reestruturada. Está muito fraco, porque em todas as obras desse país tem dinheiro do FAT. Dinheiro do FAT é dinheiro do trabalhador. E a gente precisa de segurança dentro das empresas, em qualquer local de trabalho, tá? E eu acho que isso é fundamental. Fator previdenciário, eu sou a favor, desde que todo servidor de carreira que ganha 20, 30 mil reais por mês, ele entre também no fator. Agora não é só o setor privado que ganha lá 1.500, quando vai aposentar, reduz para 750, que é o salário mínimo. Então isso está errado. A regra tem que ser para todos. Muita coisa tem que avançar. Eu gostei do debate, parabéns aí pela Câmara por iniciativa dessas discussões. Obrigado, Josinaldo. E pelo princípio da isonomia, né, doutor Lércio, a gente espera que, se a lei valer para um, que valha para todos, independentemente de condição social, raça, cor, credo, sim, que seja respeitado o ser humano e que seja igual para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de hoje. Quero lembrar você que, se não conseguiu ver Inédito é toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, na NET Operadora de TV por assinatura, com transmissão simultânea pelo site da Câmara. Não conseguiu ver Inédito? Acesse o site, que os arquivos ficam lá para você ver a hora que você quiser. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.